Do caso Ed Savage, o Balanço Geral e a RIC TV estão acompanhando esse caso desde o início, desde novembro do ano passado, quando o produtor cultural foi visto pela última vez. Mostramos aqui as buscas da família, as buscas da polícia, organizaram mutirões nos finais de semana e tinham a certeza de que o corpo estava escondido nessa mata que fica ali próximo ao Mr. Thomas. Não conseguiram encontrar. Depois veio a informação de que o corpo estaria num terreno, a polícia vai lá, faz buscas, leva cão farejador, também não estaria lá. 2 irmãos gêmeos são presos, depois um primo é preso no interior de São Paulo e agora vem a novidade. Os 3 viraram réus e vão responder na justiça por esse crime. Inclusive, Wesley, há uma grande expectativa, a gente fica naquela dúvida, naquele anseio que é a dúvida da família, de onde está o corpo. O delegado adianta alguma coisa? Fala sobre isso, Wesley. De onde estaria o corpo de Ed Savage? Até hoje, infelizmente, não temos informações onde está o corpo do produtor cultural Ed Savage. Mais uma vez estamos falando deste caso, inclusive também como uma resposta aos familiares do Ederson William Fukagawa, ele que tinha 42 anos. Os familiares entraram em contato com a nossa produção, pedindo novamente uma entrevista com o Dr. João Reis, com o delegado de homicídios. Afinal, estão aflitos, eles esperam ter uma despedida digna ao Ed Savage, com velório e sepultamento, e até hoje isso não foi possível. A última atualização, os 3 homens que foram presos são réus agora no processo, foram denunciados pelo Ministério Público e a Justiça acatou essa denúncia pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, eles também são denunciados pela ocultação de cadáver. Recentemente, o delegado João Reis foi até a casa de custódia de Londrina, onde os irmãos gêmeos estão detidos, e a expectativa era que um deles iria entregar onde estava o corpo do Ed Savage. Mas, antes da conversa com o delegado de homicídios, eles foram orientados pelo advogado para não falar, então, onde está o corpo do produtor cultural. Além dos 2 irmãos gêmeos que foram presos aqui em Londrina, em Mocó, na Avenida Winston Churchill, o primo deles foi detido no interior de São Paulo. Os 3 são réus, eles foram denunciados e a Polícia Civil, então, apurou que eles ficaram com o Ed Savage em uma residência onde, inclusive, o corpo chegou a ser enterrado em um terreno baldio que fica logo ao lado e depois foi exumado por esses homens e levado para outro local que até hoje é um local desconhecido. O Ed Savage, ele desapareceu no dia 30 de novembro, mas a polícia apurou que ele foi morto 2 dias depois. Ele ficou nessa casa fazendo uso de drogas junto com esses homens e depois acabou sendo assassinado. Isso é o que apurou a investigação da Polícia Civil e também a expectativa, Parra, é que as primeiras audiências, que são as audiências de instruções desse caso, serão realizadas ainda neste mês, as primeiras audiências do Ed Savage. É importante a gente ressaltar que mesmo sem o corpo, esses homens foram denunciados pelo crime de homicídio e eles devem passar pelo júri popular, ou seja, terá audiência de instrução e depois a justiça deve então levar esses homens ao júri popular. Essa também é a expectativa da Polícia Civil. O delegado João Reis, que foi o responsável pelo inquérito, e ele conversou com a gente mais uma vez sobre o caso Ed Savage. Ainda não temos a localização do corpo, mas para a polícia a certeza que ele foi brutalmente assassinado e foi por espancamento. Um dos homens que está preso, um dos irmãos gêmeos que aparece com o Ed na imagem da câmera de segurança, estava com a mão inchada e isso trouxe mais uma evidência para o processo. Vamos ouvir o delegado João Reis, responsável pela investigação do caso Ed Savage aqui em Londrina. Eles foram iniciados por crime de homicídio e ocultação de cadáver, né? Neste mês ainda deve ocorrer já as primeiras audiências de instrução e julgamento deste caso, e aí, caso eles sejam pronunciados, ou seja, é uma questão processual, eles irão posteriormente serem julgados pelo Tribunal do Júri, no qual o Conselho de Sentença, formado por cidadãos de Londrina, irão julgar se eles são culpados ou inocentes das acusações. Agora, doutor, em relação a esse caso, teve uma grande repercussão justamente por conta que o corpo ainda não foi encontrado. Com a prisão desses homens, o senhor chegou a ouvir esses suspeitos? Eles falaram alguma coisa, permaneceram em silêncio, contaram sobre o corpo? Enfim, o que eles falaram sobre isso?
Bom, os 12 irmãos já são envolvidos com o mundo do crime, né? Já tem passagem por tráfico. Eles são bem unidos, né? Na verdade, o dia que nós fizemos as prisões dos 12 irmãos em um Mocó, ali na região, naquela Gabriel Ruda, na verdade, Winston Churchill, né? Uma continuação da outra. Eles estavam em um estado bem deplorável. Depois eu conversei com eles na CSTL para ver se eles tinham condições de indicar o corpo, tentei que indicassem o corpo. Como eu disse, são já pessoas envolvidas com o mundo do crime e não vão falar onde está o corpo. A expectativa deles é, se não tem corpo, não há crime. Essa é a expectativa dos 12 irmãos. Na verdade, até reparei que eles estão de aparência melhor do que no dia que eu encontrei eles no Mocó. Porque no Mocó eles estavam lá, mexiam com tráfico de drogas, usavam drogas, né? E lá no CCL tem alimentação, banho, então, assim, de aparência eles estão bem melhor agora do que no dia que eu encontrei eles no Mocó. Eu não acredito que eles vão falar, não, porque até houve uma expectativa de que um deles fosse falar, para poder livrar os outros dois. Mas ele acabou a informações de que arrumou um advogado e, em razão disso, optou por permanecer em silêncio. Bom, o Balanço Geral acompanha do começo ao fim esse caso. A gente vai acompanhar as audiências que devem acontecer nos próximos dias, onde os réus vão falar. Se eles têm algo para falar, vai ser o momento. Se não quiseram dizer para o delegado onde está o corpo, se eles vão assumir ou não vão assumir, é agora perante o juiz que eles vão ter que falar. Certamente vão para o tribunal do júri. Certamente vão para o tribunal do júri, os 2 irmãos e o outro que foi preso também no interior de São Paulo.